Esta semana, eu recebi em nosso estúdio para uma entrevista Jorge Legmann, nascido no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. 4 meses depois, ele conseguiu o que parecia o mais improvável: sair vivo de lá e ainda no colo da sua mãe, a romena Elisabetta, que na época tinha 28 anos de idade. Confira. Olá, Jorge, tudo bem? Bom dia, tudo bem e você? Jorge, você foi uma criança que nasceu num campo de concentração de Dachau, uma história um pouco diferente das que a gente sempre costuma escutar, porque bebês que nasceram em campo de concentração, muitas pessoas até duvidam que isso pode acontecer. Conta pra mim como que foi o seu nascimento. O meu nome é Jorge Legmann. Eu nasci no campo de concentração, certo? Num subcampo de Dachau, chamado Kaufering. Por quê? Eu nasci em 8 de dezembro de 1944. A minha mãe foi deportada grávida no fim de abril de 1944 de uma cidade chamada Cluj-Napoca em rumeno, Klausenburg alemão ou Kolozsvár húngaro. Quando as tropas hortistas húngaras aliadas às tropas alemãs entraram na cidade, certo? A minha mãe, que já tinha abortado 2 vezes espontaneamente, certo? Quis abortar e correu para procurar o seu médico ginecologista, que era judeu. Ele já tinha sido preso. Avisaram para ela fugir. Ela tentou se esconder, mas no fim acharam ela e foi presa ela, junto com a minha avó, a mãe dela, com o pai dela e com o irmão dela. Todos foram levados para a fábrica de tijolos, que ficava na saída da cidade, porque lá passava a linha férrea. E, depois de um tempo, foram embarcados em trens e levados para Auschwitz. Então a sua mãe foi presa já grávida? Sim, senhor. E como que ela encontrou forças no campo de concentração para levar a gravidez? Que a gravidez nem sempre é fácil, imagina, num campo de concentração. Bom, ela passou por diversos campos, certo? Junto sempre com a minha avó, e minha mãe e meu pai, minha mãe e a minha avó foram selecionados para trabalho e acabaram num campo de trabalho chamado Landsberg. Mais ou menos em outubro, no fim de outubro, fez-se um raid em diversos campos. Em vários campos perto de Dachau, acharam 7 mães grávidas. Juntaram todos em Landsberg e o chefe do campo de Landsberg, que era um subcampo de Dachau, telefonou para Auschwitz. Achei 7 mulheres grávidas, o que eu faço com elas? No fim de outubro, as forças russas já estavam vindo em direção a Auschwitz, Birkenau. O chefe de campo de Auschwitz disse: faz o que você desejar, porque nós já estamos desmontando os fornos crematórios. Ele disse assim: eu vou salvar essas 7 mães e vai ser um álibi para mim quando entraram aqui as tropas americanas, porque todo mundo sabia que naquela direção de Dachau, Landsberg, Kaufering, que era muito perto uma da outra, vinham as tropas americanas comandadas pelo general Eisenhower. Então, por isso, as 7 crianças sobreviveram, e as mães, porque ele queria usar isso como álibi. E essas crianças que nasceram junto com o senhor, tem contato com elas? Já conversou alguma vez? Esteve junto alguma vez com eles? Eu estive junto com eles 2 vezes, certo? Todos vivem. Das mães vive somente uma. Estivemos juntos em 2010 e em 2012, que a gente se encontrou a primeira vez quando cada um já tinha 65 anos. Dos 7 eu sou de mais idade, eu nasci de dezembro de 44, e o mais jovem, que nasceu em 28 de fevereiro de 45, o Leslie Rosenthal, ele mora no Canadá. Certo. Eu ouvi também uma história que a sua mãe, apesar de toda a dificuldade do campo de concentração, de ter que se alimentar com batata, as sobras das batatas, de casca de cebola, além de amamentar você, amamentou também outras crianças. É verdade isso? Ela amamentou o Leslie, que é o mais jovem de todos, porque a mãe do Leslie estava muito doente e não tinha leite. E quando o Leslie casou, ele convidou a minha mãe para ser testemunha dele no casamento e tal, no Canadá. Cuida aí com alguns políticos, trata com alguns políticos. A gente sabe da sua relação com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.
Quando você conta essa história para esses políticos, para o presidente Fernando Henrique Cardoso, o que eles acham, qual que é a impressão que eles têm do Holocausto? Ele já palestrou para diversas entidades explicando os direitos humanos, certo? E ele ficou estarrecido. 2 domingos atrás saiu uma reportagem devido ao Dia do Holocausto, Internacional do Holocausto, que é dia 27 de janeiro, certo, instituído pela ONU. Me entrevistaram e também, sabendo da minha relação com o presidente Fernando Henrique, fizeram 3 perguntas a ele, onde ele respondeu claramente que sempre tem que lembrar para isso nunca mais acontecer. Certo. Jorge, para encerrar a nossa entrevista, eu queria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador, para o público do Shalom Brasil, da importância de contar histórias como a sua, de sempre lembrar do que aconteceu no Holocausto. É muito importante porque no Holocausto, o Holocausto foi uma tragédia, sem dúvida, a maior tragédia do povo judeu. Imagine você que no Holocausto pereceram 1,5 milhão de crianças. Aliás, queria registrar que o Miguel Kriegsner, que fundou o primeiro museu judaico no Brasil, em Curitiba, no ano de 2013, neste ano, ele tentará fazer uma grande exposição sobre as crianças que pereceram no Holocausto. Porque se essas crianças não tivessem falecido, o povo judeu tinha uma outra dimensão populacional. Claro. Hoje nós teríamos aproximadamente 30 milhões de pessoas e somos entre 17 mil e 18 milhões. Então esse gap de 12 milhões se deve ao Holocausto. Eu acho que no Holocausto não foram mortos apenas judeus, morreram testemunhas de Jeová, gente com problemas físicos, homossexuais, prisioneiros políticos de outras crenças políticas, adiante. Então eu acho que isso tem que ser lembrado sempre, porque a humanidade de vez em quando esquece. Certo, Jorge, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.